Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Radioativa Comunicações. Existe um mantra. E o que é um mantra? É uma pequena frase musicada e que você vai repetindo várias vezes, e aquilo vai como que entrando no nosso interior, vai como que fazendo com que a gente vá prestando bem atenção àquilo que nós estamos dizendo. Eu costumo dizer que isso os monges faziam e fazem muito. Às vezes até dorme, embalado no mantra, e até sonha com aquela situação. E ao olharmos para esta leitura do livro do Gênesis, me deu vontade de convidar vocês a cantar comigo. Eu vou cantar, vocês vão ouvir, é fácil. E aí depois eu quero todos nós repetindo este mantra. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, eis que venho, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Fácil? Eis-me aqui, Senhor, eis que venho, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Por que esse mantra? Abrão não era uma pessoa sem posses. Era um homem que tinha posses. A palavra de Deus diz que ele tinha juntas de bois, ele tinha gado, ele tinha escravos serviçais, empregados, ele tinha uma família. Abraão tinha uma terra. E eis que Deus chega para Abraão, melhor dizendo, porque depois Abraão, e diz para ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, quando a gente ouve esse mantra, diz assim: faça-se em mim a tua vontade. Abrão não questionou. Abrão não cobrou de Deus segurança. Abrão não cobrou de Deus garantia que aquela promessa seria cumprida. Porque Abrão poderia muito bem dizer para Deus: mas o que eu vou comer? O que a minha família vai comer? Onde que eu vou morar? Eu saí aqui, está tudo tranquilo, tudo sossegado. Como eu vou obedecer a Deus nesta situação? Então, esse posicionamento de Abraão nos questiona, enquanto muitas vezes nós também somos acomodados nas nossas seguranças em todos os sentidos. Nós não queremos arriscar a novidade de que Deus propõe para nós. A gente diz assim: mas eu sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo desse jeito até minha morte. Eu não vou arriscar, eu não vou me aventurar. E aí, lembrando da passagem do Evangelho, que Jesus diz para Pedro, porque Pedro estava acomodado, Pedro queria ficar ali, Jesus fala para eles: levantai-vos, não tenhais medo. Então, quantos de nós também não estamos acomodados dentro da igreja, nos limitando simplesmente a participar da missa? Já está bom, já todo dia, olha, às vezes na vida particular também, lá na nossa família, no nosso trabalho, nós estamos acomodados. Se alguém chega para nós e oferece para fazer alguma mudança, a gente não quero, aqui eu estou garantido, aqui eu tenho a segurança, não quero me arriscar a estudar, eu não quero me arriscar a prestar um concurso, não quero me arriscar a assumir uma função, porque vai que eu não dê conta. Então eu prefiro ficar aqui na minha tranquila.
E isto nos faz lembrar, vocês já devem ter ouvido, é uma espécie de parábola, que diz que, da vaquinha, vocês já ouviram falar, né? Muitos aqui já. E diz que havia um senhor, morava lá num sítiozinho de 4, 5 alqueires, muito pobrezinho, morava numa casa de pau a pique. Casa de pau a pique é feita de madeira rebocada com barro, né? Sem nada no chão. E ele morava lá com a sua esposa, com seus filhos, e ele tinha uma vaquinha, tirava leite, aí ele fazia os queijos, ia para a beira da estrada vender os queijos, e com o dinheiro do queijo sustentava a família. E um dia passou um sábio, e esse sábio bateu na porta e pediu um copo d'água. E ele foi lá, pegou o copo d'água e deu para o sábio, e o sábio olhava para dentro da casa e não via absolutamente nada. Falava, meu Deus, como é que esse povo vive? Quanta pobreza, não tem nem comida direito. E ele ficou curioso, depois de tomar a água e agradecer, ele perguntou para aquele homem, mas vocês vivem do quê? E aquele homem humilde e simples disse para o sábio, graças a Deus nós temos uma vaquinha, e essa vaquinha que sustenta a minha família. E mostrou a vaquinha. E o sábio saiu, agradeceu, fechou a porta, o sábio foi embora, e ele foi lá até onde estava aquela vaquinha, também magrinha, feia. E ele chegou perto da vaquinha, tinha um precipício, o sábio empurrou a vaquinha, morro abaixo, e a vaca rolou e morreu. Que homem mau, né? Ganhou água e matou a vaca do outro. E foi embora. Passados 10 anos, aquele sábio estava passando pelo mesmo caminho de novo, e ele falou, vou pedir um copo d'água que estou com sede. Mas ele não encontrou a casa. Ele olhou e viu que havia uma casa nova, uma casa pintada, uma casa bonita, havia flores, frutos, e ele pensou, havia até um carro na garagem, e ele pensou, coitadinho do cara, eu fui matar a vaca, ele teve que vender o sítio, olha o que eu fui fazer, mas vou pedir água, estou com sede. Foi lá, bateu na porta, e para surpresa dele, quem abriu a porta era o mesmo homem. E o que foi que aconteceu? Se mudaram tanto, e aquele homem disse, eu tinha uma vaquinha, mas passou alguém aqui, e graças a Deus matou a vaquinha, porque a partir daquele momento eu fui buscar um emprego, a partir daquele momento eu investi nos meus filhos, eu esqueci de tirar leite, vender queijo, fui fazer outras coisas e consegui evoluir na vida. Então pensa qual é a tua vaquinha que está atrapalhando você crescer na sua vida profissional, pensa qual é a vaquinha que está atrapalhando você de crescer na sua fé, que faz uma fé murcha, uma fé xoxa. Pensa qual é a vaquinha que está atrapalhando você e manda alguém matar essa vaquinha para ver se você cresce espiritualmente, cresce profissionalmente, cresce como pai, cresce como mãe. É isso que essa leitura nos mostra. Depois nós chegamos à segunda leitura. Paulo escolheu Timóteo e aqui ele escreve para Timóteo, falando das maravilhas de Jesus. Mas principalmente aqui eu lembro que Timóteo era jovem. Timóteo era tímido, mas ele deu o testemunho da fortaleza. Timóteo, mesmo jovem, ele não teve medo de assumir a missão. E Paulo está dizendo que prisioneiro, porque está na cadeia por causa do evangelho. Mas o outro podia pensar, né? Ah, eu vou ter o mesmo fim que ele. Ah lá, ele foi falar o evangelho, foi preso, então eu vou abandonar. Não, ele permaneceu firme e fiel. Assim também devemos ser nós, com esse projeto salvífico que Deus oferece a cada um de nós. Depois chegamos ao evangelho. Eu falei domingo passado que todo segundo domingo da quaresma é o evangelho da transfiguração do Senhor. E aqui a palavra de Deus não fala, mas supostamente dizem os estudiosos que seria a um monte chamado Tabor, que fica lá perto, 17 quilômetros do Mar da Galileia, no Vale de Israel. E aí, Jesus convida 3 dos apóstolos. E quais são os 3 que Jesus convidou? Se fosse nós, não convidaríamos. Porque até então, Judas não tinha traído Jesus. Jesus chama Pedro, que negou Jesus, Pedro que deu trabalho, Pedro que era teimoso. Jesus chama João e Tiago, que Jesus mesmo os apelidou de Boanerges, filhos do trovão. De tão
estourado que eles eram, queriam colocar fogo na cidade. Então, quando você pensar que você não é digno, quando você pensar nos seus pecados para não servir a Deus e a igreja, lembre-se disso. Muitas vezes Jesus quer é você mesmo, por causa do seu pecado, por causa das suas falhas. É por isso que Jesus às vezes está a te chamar. Eu lembrava, o Padre Neuci sabe disso. Eu vou falar o milagre, não vou falar o santo. O Padre Neuci uma vez convidou uma pessoa para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. E a pessoa disse, não quero. E eu, muito curioso, fui perguntar para a pessoa, mas por que você não aceitou? E a pessoa me deu a seguinte resposta: eu não aceitei ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão porque eu não sou digno. Eu disse para a pessoa, então nós tudo tem que deixar de ser ministro também. Porque nenhum de nós tem essa dignidade. Mas é Deus que nos ama, é Deus quem nos quer. E depois, Jesus, aqui, diz a palavra de Deus, que ele ficou todo luz. Um outro evangelho, não esse de Mateus, mas vai dizer que nem a melhor lavadeira do mundo conseguiria fazer uma roupa ficar tão alva, tão branca, tão resplandecente, como aquela cena que estava ali a ver os 3 apóstolos. E eles olhando, também não nesse, mas esse evangelho é narrado em outros, com outros evangelistas, vai dizer que esses 3 também dormiram. Assim como lá na agonia, Jesus chamou para rezar e eles também dormiram, é igualzinho nós, né? Vai rezar e dorme. Mas o de hoje diz assim, que eles tiveram aquela visão belíssima, e ao lado de Jesus, Elias representando os profetas, e Moisés representando a lei. Ou seja, os dois, a antiga lei, o Antigo Testamento, e Jesus a nova e eterna aliança. E aí diz a palavra que uma nuvem os cobriu. E dessa nuvem a voz do Pai se manifesta. E diz que aquele é o Filho amado. Que aquele é o ungido. Que aquele é Jesus. A quem todos nós, não só os 3 que estavam ali, devemos ouvir, devemos escutar. Por isso, uma ordem desse evangelho de hoje, para todos nós em relação a Jesus: escutai-o. Escutai o que ele diz. Jesus fala conosco no evangelho e fala conosco todos os dias de diversas formas. E vejam bem, meus irmãos e irmãs, que após isto eles abriram os olhos e aí já não viram mais nada, diz a palavra de Deus, a não ser Jesus. Mas eles foram tomados por aquela luz, por aquele clima, por aquele ambiente, de tal forma, eles sentiram tanto a presença de Deus naquele momento, que eles não queriam sair de lá. E é por isso então que Pedro vai dizer que vai fazer 3 tendas, uma para cada um, para Elias, para Moisés e para Jesus, e a gente fica aqui tranquilo. Porque na teologia, o monte, o planalto, o lugar alto, é o lugar da oração, é o lugar de estar próximo de Deus, é o lugar do retiro. E a planície lá embaixo é o lugar do trabalho, é o lugar da missão, é o lugar do serviço. E é por isso que Jesus diz para ele, não pode descer e vamos trabalhar, e vamos anunciar o reino, e vamos fazer a missão acontecer. Eu costumo dizer, às vezes é muito bom a gente ficar dentro da igreja, como é bom, né? Quarta-feira aqui estava uma bênção, um pedaço do céu. Hoje na missa, um pedaço de céu, olhando para esse povo bonito que está aqui dentro. Não dá vontade de sair daqui? Mas de repente, a gente lembra, eu preciso voltar para casa. Lá minha pia está cheia de panela de prato me esperando para lavar. Lá eu vou ter que trocar a fralda do neném. Lá eu vou ter que limpar o coelho do cachorro. Então, ou seja, eu não quero ficar aqui tá bom. Eu vou ter que fazer almoço. Eu vou ter que ser o marido chato, a mulher chata, a sogra. Vou ter que ir lá aguentar. A missão, o patrão, não sei quem. Lá na planície, nós vamos ter que ir. Não dá para querer ficar só aqui dentro. Aqui a gente vem para nos abastecer, para depois aguentar lá fora. E aqui também nos leva àquela expressão da fuga. Quantas vezes nós queremos fugir dos nossos problemas? Vocês escutaram aquela expressão, alguns dizem, eu não vou pôr a mão em vespeiro. Ou seja, deixa a coisa errada aí, justamente porque eu não quero problema.
Isto não é evangélico? Vejam bem, às vezes, meus queridos irmãos, esta fuga eu comparo, por exemplo, aquelas feridas mal curadas. Que são feridas mal curadas? Vocês lembram, quando você tem uma ferida, forma aquela crosta em cima, aquela casca? Aí a pessoa fala assim, cicatrizou, sarou. Mas quem está com a ferida sabe que lá embaixo tem pus e está febril. Não foi curada, foi mal curada. Então, às vezes, nós temos problemas nossos, do nosso passado, que são mal resolvidos, que são, a gente vive fugindo deles. Viram fantasmas nas nossas vidas, coisa que aconteceu há 10, há 15, há 20 anos atrás, mas que nos traz transtornos, que nos faz sofrer no dia de hoje. O passado não é agora, o passado não é a realidade minha agora, o passado ficou lá 10 a 20 anos, mas quando eu penso naquilo, por ter sido mal resolvido, por não ter sido curada aquela ferida, eu sofro, eu sinto as mesmas sensações de hoje, eu choro, lágrimas rolam, porque aquilo não foi resolvido. Então nós precisamos nessa liturgia de hoje, esse medo, esses arrepios, essa dor de barriga, porque eu lembro do acidente, porque eu lembro do abuso, porque eu lembro da traição, eu preciso pedir a Jesus que nos cure. E a cura que Jesus quer fazer por essa liturgia de hoje é transfigurar a cada um de nós, que nós sejamos transfigurados como vamos rezar na oração dos fiéis. Transfigurados pela oração profunda, transfigurados pela intimidade com Jesus. E eu lembro vocês, transfigurar não é transformar. Transfigurar é como a gente fala na transubstanciação, não é transformação. Porque na transubstanciação, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Mas continua com o cheiro do vinho, continua com as propriedades do pão. Até porque se não continuar não seria Eucaristia. Assim também, quando nós pedimos a Jesus que nos transfigure, não é que Ele vai transformar você. Eu não gosto da minha cor, eu quero ser branquinho, transfigura, Senhor, aí eu vou ficar branco. Eu quero ser loira do olho azul, aí eu vou transformar. Não, você vai continuar do jeito que você está fisicamente, mas o teu interior vai ser transfigurado em Cristo. O teu interior vai sentir o sabor da vitória de Cristo na cruz. Você vai ser um outro homem, você vai ser uma outra mulher, porque vão ser transfigurados no Senhor Jesus. Então que nós possamos fazer sempre quando viermos à igreja, o nosso Tabor, o lugar da adoração, o lugar do louvor, o lugar da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Que nós possamos sair hoje desta igreja transfigurados pelo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.